à noite e encontraram um carro parado em uma rua de Roma. O que chamou a atenção é que barulhos estranhos vinham desse carro. A polícia foi chamada e quando o porta-malas foi aberto, eles não estavam preparados para o que encontraram. E se uma jovem de 17 anos não tivesse lutado pela vida, essa história nunca teria sido conhecida e os envolvidos nunca teriam sido punidos. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Eu me chamo Thaís Rory, sejam muito bem-vindos mesmo. Eu queria agradecer muito a duas pessoas que me indicaram esse caso. Uma dessas pessoas me indicou esse caso várias e várias vezes, o que é bom, que pode ser que eu não tivesse visto um comentário, eu acabei vendo um outro e me interessei por essa história que eu nunca tinha ouvido falar. Uma porque aconteceu na Itália, eu não sei se vocês sabem, eu já contei aqui no canal, eu sou louca pra conhecer a Itália, alguma coisa lá me atrai. Claro que essa história me deixou com um pouco de medo, talvez eu não passe em Roma. Então eu queria agradecer a Tatiana Barbosa por ter me indicado essa história. E também, gente, não deu para eu ver o nome dessa pessoa, só que o arroba é DizPJ. Então muito obrigada também por ter indicado esse caso. Só que antes, vamos para um recadinho. Bom, falei para vocês alguns vídeos atrás que eu comecei a fazer pilates para cuidar do meu corpo. Só que além de cuidar do corpo, eu percebi que eu também precisava cuidar da minha mente. Eu tinha deixado para trás algo que eu gosto muito de fazer, que é ler livros. Eu fui deixando o meu hobby, a coisa que eu mais gosto, para depois. E aí entrou nessa história a literatura. Então eu queria agradecer muito a literatura por ter me ajudado nesse mês de outubro. Eles mandaram um livro, gente, que eu li em 5 dias. Essa é a diferença da literatura de outros clubes de assinatura. Ela monta uma caixinha especial para você, de acordo com o seu gosto. E eu gosto de mistério, policial e terror. E eles mandaram um livro para mim, gente, que sério, foi com certeza um dos melhores livros que eu li. Além de receber as caixinhas, você também tem outros benefícios, como descontos em alguns estabelecimentos. E tem também, gente, um grupo secreto no WhatsApp. E outra coisa muito legal é que eles apoiam os pequenos sebos e distribuidores, dando preferência para os livros deles. E o livro que a gente recebe em casa, gente, são livros perfeitos, semi-novos ou usados. E não é só uma caixinha não, tá, gente? A gente recebe mimos que todo leitor gosta. Tem marcador, tem broche, tem cards especiais e tem um mimo muito legal. O mimo desse mês, vê se na minha cara também, gente, um bloquinho de anotações. Porque sim, das várias coisas que eu coleciono caderninhos. Vem também uma revistinha de caça-palavras que eu adoro. E vem um livro, né, gente? Como eu já falei, para cada pessoa vem um livro diferente. O meu livro foi esse daqui, A Armadilha, da Melanie Raab, que é uma escritora alemã. Então já é interessante porque a história se passa em um outro país. E, gente, me surpreendeu. Então, muito obrigada à literatura, eu me senti muito especial por vocês terem mandado um livro do estilo que eu gosto. E que, sério, gente, foi o livro mais rápido que eu li durante esse ano inteiro. Às vezes eu fico meses para ler um livro, esse daqui eu li em 5 dias, porque eles enviam exatamente o tipo de livro que a gente gosta. Eu recebi um policial que eu não esperava ler e, claro, já é meu preferido do ano. Então você pode entrar no site para conhecer os planos diferenciados e aproveita e utiliza o meu cupom THAIS50, que garante 50% de desconto na primeira mensalidade. Sério, se vocês estão achando que eu tô empolgada, é porque eu tô empolgada mesmo, gente. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada à literatura por pensar na gente como um leitor único, porque realmente nós somos únicos. Como que eu vou contar essa história para vocês para não ficar confusa, né? Afinal, são algumas pessoas envolvidas. Vou começar pelas mocinhas da história. O ano é 1975 e o país é Itália. Existiam duas amigas, Donatella Colasanti, de 17 anos de idade, e Rosária Lopes, de 19. Elas moravam em um bairro de trabalhadores, era um bairro operário conhecido em Roma. Elas se conheciam, acredito eu, pelo curso que elas faziam. Elas faziam curso para ser secretária e Donatella já trabalhava no ramo. Rosária era uma moça muito bonita e ela amava, gente, um negócio chamado fotonovela. Sabe novela que a gente assiste na TV? Que é novela de TV, né?
No caso, era novela de revista. Então, ela lia lá algumas revistas ou jornais que tinham realmente umas novelas, só que eram em fotos e nos quadradinhos que normalmente tem histórias em quadrinhos, eram os diálogos das pessoas. E alguém chegou para ela e falou assim: nossa, você é muito bonita, você poderia ser atriz de fotonovela. Então, o grande sonho dela era se tornar uma. Porém, né, gente, vamos colocar o pé no chão, a gente também precisa trabalhar, então por isso que ela fazia lá o curso dela de secretária. Só que a gente pode trabalhar e pode sonhar também. Elas tinham ido a um cinema. E assim, gente, diferente de hoje, que ninguém conhece ninguém pelo computador, pelo celular, pelas redes sociais ou pela internet, antigamente era cara a cara que você conhecia. Ou você via alguém numa festa, ou em algum evento, ou na rua. Acontecia, né? Ó, me interessei por aquela pessoa, vou me aproximar. E era assim que as pessoas se conheciam. Não necessariamente para ter um romance, só que também para fazer amizade. E foi isso que aconteceu com as meninas quando elas saíam do cinema. Um rapaz passou por elas, achou-as interessante e foi se apresentar. Esse rapaz se chama Giampiero Barbone Arquati. Devia ter no máximo, gente, 20 anos de idade, talvez 18, 19 ou 20. Ele estava dirigindo, ele se aproximou com o carro dele, então ele deve ter encostado o carro na rua e eles ficaram conversando. Eles gostaram daquela nova amizade, trocaram telefones e Giampiero telefonou para elas alguns dias depois, combinaram de se encontrar em um barzinho para conversarem mais. E aí, gente, durante esse barzinho, dois amigos dele também chegaram. Um rapaz chamado Giovanni Guido, que na verdade todo mundo chamava de Gianni, que tinha 19 anos de idade e ele era filho de pessoas bem conhecidas. O pai dele, chamado Rafael Guido, é funcionário do Banco Nacional. E nessa época a Diane era estudante da universidade, ele estudava arquitetura. E o outro amigo que estava com ele era um rapaz chamado Angelo Iso. Ele tinha 20 anos de idade, era filho de um construtor, também um homem bem conhecido, morava em um bairro de classe média alta. Eles eram o que se chamavam na época burgueses. Então eles eram de famílias boas, com pais bons, moravam em bairros bons, estudavam em escolas particulares boas também. Então tudo isso faziam com que eles fossem conhecidos como os bons garotos ou os bons rapazes. Eles eram muito educados, falavam manso, respeitosos e as meninas gostaram deles e eles tinham um papo bom também. Então eles eram o tipo de pessoas que passavam confiança. E aí é importante falar que eles moravam em um bairro chamado Parioli e quem morava naquele bairro era conhecido como pariolino. Então esses bons rapazes eram todos pariolinos. Eles combinaram que dia 29 de setembro de 1975, que era uma segunda-feira, haveria uma festa. Essa festa ficava em uma vila de propriedade de Giampiero e as meninas foram convidadas e, claro, elas aceitaram. Elas acharam realmente que eles eram bons rapazes. Eles se vestiam bem, falavam bem, eram educados, não tinha nada do que desconfiar e, afinal, né, gente, era uma festa, teriam várias e várias pessoas. Elas toparam. As duas falaram sim para suas famílias que iriam em uma festa após o expediente do trabalho, caso Donatella trabalhava, e Giampiero iria encontrá-las em um certo local às 4 horas da tarde. Não ia atrapalhar nada, era uma festa que começaria cedo, terminaria cedo, no outro dia eles teriam faculdades e as meninas teriam seus cursos e seus trabalhos. Só que quando chegou no local de encontro, Giampiero não apareceu. Quem apareceu foram os outros dois rapazes que elas tinham conhecido, Angelo e Gianni. Gianni estava dirigindo um carro branco, que era um carro de propriedade do pai dele. E aí o que ele disse para as meninas é que, olha, Giampiero já está lá na festa, afinal a casa dele, então ele tinha que organizar e já receber as outras pessoas. Não tem problema, nós vamos daqui juntos. E, enfim, elas já tinham conhecido eles e tal, elas toparam ir. Então eles pegaram a estrada. E aí agora, então, que eu preciso falar algo para vocês. Eu preciso contar quem são esses rapazes,
algo que as meninas não sabiam. Se elas soubessem, elas jamais teriam entrado naquele carro. Então, Gianni é o rapaz que estuda arquitetura, o pai dele é conhecido. Ângelo já é um pouco mais complicado. Ele é um estudante de medicina, ele é o filho mais velho de uma família também conhecida, com dinheiro. O pai dele, como eu já falei para vocês, trabalha no ramo de construção. Estudou em bons colégios, nunca passou necessidade, bairros bons, amigos bons, tudo. Só que já nos anos escolares, ele não gostava de frequentar a escola, sabe? Ele faltava muitas aulas e ele dava preferência a esportes. E aos 13 anos de idade, ele já demonstrou um grande interesse pela política. E a Itália, naquela época, nos anos 70, ela vivia, como vários lugares do mundo, uma descoberta, lutas, ela estava em constante mudanças. Só que naquela época, eles viviam o que foi conhecido na Itália como anos de chumbo. Foi um período de muita violência política que aconteceu desde o final da década de 60 e foi até a década de 80. Resumindo, tá? Pelo que eu vi em documentários sobre esse caso, que deram uma pincelada, naquela época a Itália era dividida em duas cores. Essas duas cores significavam a política esquerda e a direita. Só que não era só esquerda e direita, era extrema esquerda e extrema direita. Quando a gente coloca extrema na frente de um nome, a gente sabe que a violência vem junto e é o que acontecia naquela época. E naquela época, esses meninos, bons rapazes, eles eram conhecidos por serem burgueses, com bom dinheiro, com uma boa família, se vestirem bem, e eles faziam parte da extrema direita e a cor da bandeira era preta. Isso era nítido para todo mundo, sabe? Era uma base política de guerra mesmo, onde as pessoas iam para as ruas, elas batiam umas nas outras. Só que assim, esses rapazes, eles gostavam dessa política violenta, eles seguiam uma política de certa forma fascista. Eles especificamente faziam parte de um grupo extremista que tinha uns pensamentos absurdos e vários desses pensamentos eram em relação às mulheres, que elas deveriam ser tratadas como objetos, que elas na verdade deveriam ser maltratadas e se pudessem até ser abusadas, era isso que deveria acontecer. Então, sobre o documentário desse caso, passado na Itália, do canal History, foi isso que disseram sobre esse meio contextual. Ângelo fazia parte desse grupo. Ângelo se considerava inferior às outras pessoas. Então, fazer parte de um grupo desses, onde ele poderia usar a raiva dele, fazia sentido. O próprio pai dele percebeu que ele era um rapaz perturbado, extremamente violento, levou problemas para a família dele e por isso o pai dele orientou que ele passasse um psiquiatra. Isso aconteceu em 1972. Ele foi atendido por um médico chamado Mário Simica, que disse que Ângelo sofria de neurose maníaco-depressiva e alterações da sexualidade. O que acontece com essas alterações da sexualidade? Ângelo não tinha as partes íntimas desenvolvidas. O que falavam realmente era isso. Então, aos 16 anos de idade, tiveram a ideia de fazê-lo passar por uma circuncisão, acreditando que com aquilo o desenvolvimento aconteceria. Só que, claro, isso não aconteceu. Isso era uma particularidade do corpo, talvez por preconceito daquela época, gente, sei lá, né? Não achei tantas informações sobre esse caso falando disso. Não serviu de nada. Ele passou a utilizar drogas psicotrópicas por causa dos distúrbios que ele tinha, só que aí, infelizmente, ele tornou-se um viciado, então ele passou a utilizar essas substâncias como drogas e não como medicamentos. Ângelo era violento e ele usava a violência dele para esconder o complexo de inferioridade que ele tinha. No mesmo ano que ele passou com psiquiatra, em 1972, ele apresentou vários problemas na escola. Ele foi expulso de uma cara escola onde ele estudava. Ele roubava motocicletas com um amigo dele chamado Andrea. Decorem esse nome que eu vou falar mais dele, Andrea e Ângelo eram um terror. Eles roubavam as motos e escondiam na escola particular que eles estudavam. E aí, claro, isso foi descoberto, eles foram presos e foram indiciados. Só que assim, não tinham provas contra Andrea, então não aconteceu nada com ele. Ângelo, por outro lado, ele recebeu a pena de 5 anos de prisão. Só que aí, né, gente, uma família com poder, com bons advogados, ele cumpriu apenas 20 meses de prisão e
estava livre, estava tudo bem, não devia mais nada. Além disso, ele também recebeu denúncias por ameaçar outros jovens com armas e não aconteceu nada também. Bom, eles estavam indo para uma certa vila, só que quando chegou na estrada e eles deveriam entrar na tal vila, eles continuaram com o carro à frente. As meninas ficaram preocupadas, perguntaram, né, o porquê, e eles falaram, não, fiquem tranquilas, porque na verdade a gente só mudou o lugar da festa. E aí eles chegaram em uma vila que ficava em Churchill. Bom, eles entram na casa, só que a casa está vazia, só tem os 4. Os rapazes garantem que daqui a pouco o Giampiero, que é o rapaz realmente que elas conhecem, vai chegar lá e as outras pessoas vão chegar para a festa. Eles colocam uma música ambiente, ficam conversando. Na verdade, no começo eles foram bem gentis, bem educados, ofereceram bebida, ofereceram que elas sentassem, ficaram conversando um pouco. Então eu falei para vocês que eles colocaram músicas para escutarem. Gravem essa informação, mais pra frente eu vou falar sobre ela. E aí logo que elas se sentaram, eles já foram para cima delas, sabe? Demonstrando que queriam ter relações com elas. E elas disseram que não queriam, deixaram bem claro que eram só amigos. Elas achavam que iam para uma festa com outras pessoas. Como elas fugiram deles, eles começaram a bater nelas. Bateram nelas, tiraram as roupas e as prenderam dentro de um banheiro. Elas ficaram sozinhas por um tempo. Rosário chorava muito, ela ficou desesperada. Ao mesmo tempo que ela chorava, gritava, ela rezava. Ela ficou fora de si, não dava para conversar com ela. Donatella, então, ela fez o possível para tentar manter a calma. Ela ficou quieta, tentando escutar alguma coisa do lado de fora. Logo depois, a porta do banheiro foi aberta, pegaram somente Rosário, levaram para um outro andar da casa. Donatella continuou sozinha no banheiro e fizeram coisas terríveis, absurdas, de todas as formas. Aqueles rapazes acabaram com Rosário. E depois que terminaram com ela, fizeram uma troca. Agora era a vez de Donatella. E fizeram todas as coisas terríveis com ela. Todas as coisas. No final da noite, as duas estavam sozinhas no banheiro, tentando ter esperança que aquilo fosse terminar. Já tinham passado 22 horas que elas estavam sendo torturadas, quando os rapazes chegaram mais uma vez, fizeram novamente as mesmas coisas com elas. É importante eu falar para vocês que dessa vez eles apareceram armados e disseram o seguinte para elas: a gente é de uma gangue, a gente pertence à gangue de Marsella. Nosso líder é um homem chamado Jacques e ele pediu especificamente que a gente arrumasse 2 garotas para ele. Por isso que vocês estão aqui. Então se comportem, tá? Porque a gente faz parte de uma gangue, o chefe está chegando e ele vai querer ver vocês. Na verdade, gente, eles não faziam parte dessa gangue. E o rapaz que eles falavam que se chamava Jacques, na verdade não era Jacques, era um rapaz chamado Andrea Ghira. Lembra que eu falei para vocês guardarem esse nome Andrea? Andrea é amigo do Ângelo, que juntos faziam várias confusões, que tinham roubado juntos as motos, só que na verdade não tinha nada que comprovasse que ele tinha roubado, então ele ficou livre de toda aquela situação. Ele inclusive era o dono dessa casa onde elas estavam, ele era o dono dessa vila em Churchill. Quem era Andrea Ghira? Ele tinha 22 anos de idade e da mesma forma que os outros amigos, ele também era daquele bairro chique. Se Ângelo pareceu violento para vocês, esse cara era 1000 vezes pior. O pai dele também era um respeitável homem, conhecido da construção civil, e também era ex-campeão olímpico da equipe de polo e natação. Ele frequentava um ótimo colégio chamado Giulio Cesare, só que ele foi suspenso por vários meses porque o diretor considerou que ele era extremamente, aí mais uma vez a palavra extremo, que ele era extremamente da direita, e não tem problema, só que o problema é que ele atacava alunos democratas. Aí as crenças políticas dele já tinham passado para violência dentro da escola, e isso o diretor não poderia permitir, então ele foi suspenso por vários meses. O que é muito estranho, gente, porque algumas pessoas que conheciam Andrea disseram que ele era um doce de garoto. Se tinham ótimas pessoas, ele era a melhor de todas. Ele era muito doce, sensível, falava baixo, amigável. Uma mulher que hoje se tornou uma jornalista,
e também uma escritora, falou o quanto teve uma infância junto com a Andrea, o quanto ele era doce. Só que aí quando ele foi se aproximando da idade de pré-adolescência, já chegando na idade adulta, na verdade, ela não teve mais contato com ele e foi nessa época que ele conheceu esses outros rapazes e também começou a participar dessas lutas políticas. Então, principalmente os dois, Ângelo e Andrea, eles eram violentos, eles iam para as ruas, eles participavam de todas as badernas e de todos os motins violentos que eles podiam participar. Aí quando Andrea chega na casa aquela noite, ele demonstra facilmente que ele é o líder, e sendo o líder, ele é pior que os outros dois. Ele pega todo o controle da situação para ele e ele força as meninas a se tocarem e terem relações uma com a outra. Ele pega Rosário e a leva embora, deixando Donatella sozinha com outro rapaz, com Ângelo. Gente, tem uma fonte que diz que um desses rapazes, eu acredito que seja o Gianni, depois que fez essas coisas com as meninas, na primeira noite, ele foi para casa, jantou com a família e depois retornou. Que frieza, né? O que foi dito também no documentário que eu assisti é que se os outros dois fizeram coisas terríveis com elas, Andrea fez algo muito, muito, muito pior. Aquelas meninas estavam vivas por Deus. Elas estavam juntas mais uma vez no banheiro, sozinhas, e Donatella escutou quando os rapazes conversavam que estavam com fome, que eles tinham que sair para comer porque eles estavam com fome, só que antes eles tinham que se livrar daquelas mendigas. Então elas, que passaram horas e horas sendo abusadas, elas imaginavam que aquilo iria terminar. Só que pelo jeito não ia terminar da forma que elas saíssem vivas. Eles deram medicamentos para elas tomarem, achando que elas ou dormiriam ou morreriam com aquelas drogas, só que não foi isso que aconteceu. Então, eles tinham que ter um outro plano e levar o Rosário para o andar de cima. Donatella pôde escutar quando a levaram aparentemente para um outro banheiro. Ela escutou o barulho de água ser aberta, talvez tivesse uma banheira que estava sendo cheia, e ela escutou a amiga gritar. Ela escutou alguns barulhos, ela escutou um baque e aí ela não escutou mais nada. Donatella então imaginou o que tinha acontecido com a amiga e aí chegou a vez dela. Tiraram ela do banheiro, ela correu, ela chegou até um telefone, ela tentou discar, só que não deu tempo, apanhou mais uma vez. Donatella correu, resistiu, a pegaram pelo pescoço, fizeram um mata-leão, mesmo assim ela sobreviveu. E dessa vez um dos rapazes pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça dela. Ela caiu. E aí ela pensou, eles não vão me deixar em paz. Eles tiraram a vida de Rosário, vão fazer a mesma coisa comigo. E aí o que ela pensou então foi fingir-se de morta. E foi assim então que pegaram os dois corpos, colocaram dentro do porta-malas, que era o carro de Gianni, o mesmo carro que elas foram para aquela vila, e aí eles saíram dirigindo. Os dois rapazes no carro sozinhos, Gianni e Ângelo, e Andrea foi dirigindo sozinho com o próprio carro dele. Eles combinaram que iam em uma região com vários restaurantes, jantariam e depois jogariam os corpos delas em um certo local. Enquanto estava no porta-malas, ela escutou os rapazes conversando, e eles não estavam nem aí. Eles ficavam zoando delas, falando, nossa, não vamos falar muito, hein? Vamos falar pouco, senão a gente vai acordar os mortos. Sabe esse tipo de conversinha boba? Então foi o momento que eles estacionaram o carro, que ela sabia que eles iriam demorar porque eles iriam jantar, ela sabia que estava com a amiga morta no porta-malas, só que ela estava viva e ela iria lutar até o final. E foi aí que ela começou a se debater e a gritar. Para ela estava gritando. Uma senhora passou perto do carro, ouviu certos barulhos, ela imaginou que tinha um animal preso ali, ela encontrou um guarda de rua, os dois realmente foram e verificaram que tinha alguma coisa estranha e aí os policiais foram chamados. Então, gente, um jornalista que escutou no rádio dos policiais, que houve essa chamada, ele imaginou, vou para lá também, vai saber o que tem dentro do porta-malas. Então, no momento que os policiais abriram o porta-malas, esse jornalista estava com sua câmera fotográfica e a foto que ele tirou assim que o porta-malas foi aberto rendeu para ele, momentos depois, um prêmio. A foto que ele tirou
era de uma mulher viva, só que ela estava toda machucada, ensanguentada e ninguém entendeu o que ela fazia ali dentro, ninguém entendeu. Quando os policiais atiraram, eles viram que tinha uma outra moça. Só que essa moça, diferente dessa, não gritava, não falava, não chorava. A moça viva, Donatella, ela estava em estado de choque. Ela não falava nada que dava para entender. E a única palavra que consegue entender que ela fala é sequestro. Então, eles imaginaram que de repente elas foram enganadas por alguém tentando dizer que elas poderiam ser famosas, alguma coisa do tipo, e foram raptadas. Donatella foi levada para o hospital. Também lá ela não conseguia falar, não deu para entender, mas aparentemente ela ficou um tempo inconsciente, não sei se colocaram ela em coma, o que aconteceu, só que o importante é que ela ficasse quieta para tratarem dos machucados dela. Ela estava muito machucada, muito inchada. As identidades das moças foram facilmente descobertas porque o pai de Donatella, assim que ela não voltou para casa, que ela disse que iria para a festa, só que retornaria por volta de 8 horas da noite, que é o horário máximo que ela voltava para casa sempre, ele entrou em contato com a polícia. Então a filha estava desaparecida há 36 horas. Então, sem Donatella poder falar, eles tinham que investigar quem eram as pessoas que fizeram aquilo com as meninas. E aí algumas testemunhas foram a público dizendo que dias atrás viram as duas meninas conversando com um rapaz na saída do cinema. Era um rapaz jovem, bonito, bem apresentável, só que claro, não tinham o nome dele. Porém, a única pista que os policiais tinham na cena era o carro. Aquele carro poderia ter sido roubado. Facilmente descobriram quem era o dono do carro, que era um homem chamado Rafael Guido, que eu já falei para vocês, era um homem importantíssimo, que ele trabalhava no Banco Central. E aí, né, pela descrição dele, ele já era um homem mais velho, não poderia ser o mesmo homem da saída do cinema, não. Só que aí, esse carro não tinha sido roubado. Quem costumava dirigir esse carro era o filho de Rafael, um rapaz jovem, bonito, bem apessoado, de 19 anos de idade, chamado Gianni. Então sim, eles iriam atrás agora do Gianni. Só que outra coisa, gente, mesmo sendo Gianni jovem, que batia realmente com a figura, né, do homem na saída do cinema, a gente tem que lembrar que aquele homem da saída do cinema, na verdade, era Giampiero, que era o rapaz que deveria aparecer na festa, só que não apareceu. E mesmo sem Donatella ainda poder falar, os médicos viram, sabiam o que tinham feito com ela. Ela estava muito machucada. Ficou claro que ela tinha sido espancada, extremamente abusada. Da mesma forma que Rosário, que o médico legista viu que fizeram com ela, foi algo que ele jamais tinha visto. E ele deixou bem claro que para ela estar daquela forma, foram horas e horas e horas e horas de tortura. Quando Donatella conseguiu falar, era nítido que conforme ela falava, claro, ela revivia o que tinha acontecido. Em muitos momentos ela chorava, ela tinha que parar um pouco, ela tinha que respirar. Só que chegou um determinado momento que foi quando Andréia fez as coisas com ela e com o Rosário. Lembre que eu falei pra vocês que ele fez coisas piores. Exatamente o que ele fez, Donatella não conseguiu falar. Foi ela que explicou como ela conheceu os rapazes. Ela então falou de Giampiero. Ele foi preso, só que viram que como ele não foi no local, ele não estava envolvido, enfim, consideraram que ele era um anjinho e ele foi liberado e ele não foi acusado sobre esse caso. Ângelo e Gianni, os dois foram presos naquela mesma noite que elas foram encontradas, porque quando tinham saído do restaurante, eles encontraram membros políticos opostos ao que eles acreditavam e aí eles começaram a brigar, eles saíram no soco, na porrada, então eles foram presos já naquela noite. E aí sim eles foram acusados junto com Andréia, o pior de todos. Só que, gente, Andréia desapareceu, ele fugiu. Encontraram a mãe e o irmão de Andréia perto de Tircheu,
que é onde tudo aconteceu. Então acreditaram que foi a família dele que mexeu os pauzinhos, deu um jeito e ele possivelmente fugiu do país. A partir desse momento, esse caso se tornou super conhecido e falado na Itália, não se falava em outra coisa. Como bons rapazes, bons jovens rapazes de famílias perfeitas que moravam em bairros perfeitos poderiam ter feito isso? Como? Aí é claro, né, gente, que eu devo falar para vocês, infelizmente, que vieram aquelas pessoas que colocaram a culpa nas vítimas. Que Rosário e Donatella fossem boas pessoas de boas famílias, elas não teriam ido a uma vila participar de uma festa com rapazes. Donatella foi forte. Ainda bem que aquela jovem foi forte. A gente tem que lembrar que ela só tinha 17 anos de idade. Gente, a polícia interceptou uma carta que Andrea mandou para os amigos, dizendo para eles ficarem tranquilos, que tudo ia ficar bem, que eles não seriam presos, eles seriam inocentados rapidamente. Sendo eles de boas famílias financeiramente, eles não ficaram presos, né? Eles ficaram soltos até o dia do julgamento. Então, o julgamento aconteceu dia 30 de junho de 1976. Gente, o que aconteceu com elas, assim, foi algo que chocou todo mundo. E as pessoas começaram, inclusive, a comparar aquele acontecimento com o filme Laranja Mecânica, que tinha saído em 1972. O mesmo estilo de crueldade, eles compararam exatamente aquilo. Em 2005, gente, somente 30 anos depois, Ângelo resolveu escrever memórias, como se alguém quisesse saber o que aquele homem pensava, né? Enfim, dentre essas memórias, que foi a público em 2005, ele disse exatamente que as músicas que ele colocou para tocar naquela noite em Churchill. Lembrem, né, que as meninas chegaram, eles colocaram lá uma musiquinha para tocar? Pois é, eles colocaram a trilha sonora do filme Laranja Mecânica. Então, sim, né, gente, ficou claro que isso tudo foi totalmente premeditado. Os três rapazes seriam julgados juntos. Ângelo, Diane, e mesmo ausente, ainda foragido, o julgamento de Andrea aconteceria também. Se por um lado tinham as pessoas acusando Donatella e Rosário, por outro lado, vários apoiadores apareceram. Entre pessoas que acreditavam que isso jamais poderia acontecer e também feministas colocaram Donatella como uma figura importante para essas causas. Só que também, gente, tinham apoiadores dos três rapazes. Homens apareciam gritando, apoiando os bons garotos. Gente, o pior de todos no tribunal, e acho que de todos eles, apesar de falarem que é Andrea, a gente não teve esse contato com ele após os crimes, né? Porque ele desapareceu. Só que Ângelo, ele tem esse sorrisinho dele arrogante em todo momento, inclusive no tribunal. No tribunal, ele dizia para Donatella que ela estava mentindo, era tudo invenção da cabeça dela. Que se aconteceu alguma coisa foi consensual. E Donatella, ela era firme, ela não deixou a emoção tomar conta. Ela separou realmente que aquilo tinha acontecido com ela para ela poder falar corretamente o que tinha acontecido sem deixar a emoção dominar. Teve um dia, gente, que aquilo lá foi bem triste, eu não sei o porquê fizeram aquilo, só que fizeram. Resolveram um dia fazer o julgamento, onde? Na casa onde tudo aconteceu, em Churchill. E aí lá, Donatella não conseguiu manter longe as emoções. E Ângelo, enquanto estava lá, virava para ela e perguntava: olha, você lembra o que aconteceu aqui? Ou você lembra o que a gente fez ali? Eu acho que você estava gostando disso. É, gente, isso aconteceu. Enfim, ainda bem que desistiram, foi adiado, não deu certo o que aconteceu lá, porque Donatella passou muito mal e eles foram para o tribunal comum. Quando a defesa deles percebeu que o negócio estava bem ruim pro lado deles, eles vieram com aquele papinho, sabe? Tudo isso aconteceu por causa de insanidade, vamos alegar isso. Só que o júri não caiu nessa ladainha, determinaram que sim, que eles foram culpados. Naquela época a promotoria estava pedindo a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E no dia 29 de julho de 1976,
Os 3 rapazes foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Foi uma maravilha, gente. Foi uma felicidade para todos os lados. Donatella finalmente chorou, a advogada dela, a família abraçou os advogados. E, gente, o público, as pessoas que estavam no tribunal, começaram a bater palmas. E essas palmas duraram por alguns minutos. A justiça finalmente havia sido feita. Será? Bom, os rapazes foram presos. Dia 31 de janeiro de 1977, eles tentaram fugir juntos da prisão, só que eles não conseguiram. Chegaram, inclusive, a pegar um guarda como refém. E as famílias deles, os advogados, colocaram vários e vários recursos. E dia 27 de outubro de 1980 saiu uma resposta de um desses recursos. Ângelo continuaria com a mesma sentença, prisão perpétua, porém a sentença de Diane mudou de prisão perpétua para 30 anos de prisão. Por que que isso aconteceu? Consideraram que ele, diferente dos outros dois, ele não tinha nenhuma ficha criminal, nada anteriormente. Ele era o mais jovem do grupo e outra coisa aconteceu. A família de Rosário perdoou Diane. Eles foram a público e disseram que perdoavam Diane, somente ele, pelo que ele fez. Só que teve uma outra coisa também que descobriram. A família dele deu uma boa quantia de dinheiro para a família de Rosário. Então, será que realmente eles perdoaram ou se foi por causa do dinheirinho que eles receberam? Naquela época, tá, gente? Eu não sei exatamente qual que era a moeda na década de 70 na Itália. Só que o valor que a família de Rosário recebeu foi o equivalente a 100 milhões. E 100 milhões de qualquer coisa, a gente sabe que é muita grana. Eu pesquisei rapidamente aqui. A moeda da Itália entre 1861 até 2002 foi a lira. Então, a família de Rosário recebeu 100 milhões de liras. Mesmo assim, ele não ficou feliz com a diminuição da pena, não. Ele queria ser livre, né? Ele tentou fugir mais uma vez. Dessa vez sozinho e dessa vez ele conseguiu. Gianni Guido fugiu em 1981 e ele foi para a América do Sul. Na verdade, ele veio para a América do Sul. E aí, gente, não é dito, né, como isso aconteceu. Só que assim, o rapaz de uma família influente, ele foge da prisão e ele ainda consegue sair do país, entrar em um avião e entrar na Argentina normalmente. Foi isso que aconteceu? Enfim, ele foi para a Argentina. Ele criou então um novo nome, uma nova identidade, conseguiu um emprego. Ele teve uma nova vida, gente, durante anos. Até que em 1994 ele estava no Panamá em viagem e lá ele foi preso pela polícia italiana e aí ele foi deportado para o país. Gente, que absurdo! 14 anos depois ele foi liberado. Então no dia 11 de abril de 2008, o Gianni Guido ele foi confiado aos serviços sociais após ter passado 14 anos preso. 14 anos preso, né? Depois que foi pego lá no Panamá. E aí ele ficou tipo no estilo de liberdade condicional e ele cumpriu a pena dele até 2009. Aí ele não devia mais nada para ninguém, já é agora um homem livre. Esses descontos na pena ele recebeu principalmente por causa daquele perdão que a família de Rosário deu para ele. Só que assim, gente, é ridículo, ele não cumpriu tudo isso de pena. Lembrem que ele ficou foragido entre os anos de 81 até 94, ele ficou 13 anos foragido. E tá tudo bem, tá? Beleza, é isso aí. Tá, isso aconteceu com o Gianni. E o que aconteceu com Ângelo? Ele era um preso exemplar. Gente, o cara era tão exemplar que assim, a prisão perpétua dele foi só no papel. Ele recebeu várias e várias licenças especiais para poder ficar um tempinho livre. Uma dessas licenças ele recebeu rapidamente no dia 25 de agosto de 1993. E aí o que aconteceu? Ele fugiu. Ele foi encontrado 20 dias depois na França. Aí ele foi preso e levado de novo para a Itália. No hotel que ele estava na França, encontraram armas e encontraram uma boa quantia de dinheiro. Será que foi a família que ajudou? Ninguém nunca soube. Em dezembro de 2004, ele passando por várias avaliações psiquiátricas,
definiram que ele era um novo homem. Olha só, gente, perfeitamente reabilitado, capaz de voltar a viver na sociedade. Não só isso, além da liberdade, ele iria conseguir um trabalho em uma cooperativa. O que ele recebeu, na verdade, é uma semi-liberdade. E aí ele, como era um rapaz legal, fez muitas amizades na prisão também. Ele fez amizade com um homem que já fez parte de uma gangue. Um homem chamado Giovanni Maiorano. E olha só que coincidência. Ângelo trabalharia em Campobasso. E quem mora em Campobasso? A família desse Giovanni. Giovanni tem uma esposa e uma filha com 13 anos de idade. Ele disse que desde que está preso, a família passa necessidades. E se então ele agora em liberdade, um homem super legal, afinal eles eram amigos, se ele poderia colocar sob sua proteção a esposa e a filha dele. E claro, né, que Ângelo disse que sim. Então Ângelo recebeu semi-liberdade em dezembro de 2004. Em abril de 2005, ou seja, 4 meses depois, ele fez algo terrível com as mulheres que deveriam ser suas protegidas. Espancou, violou e tirou as vidas dessas duas pessoas. Maria Carmela, a esposa de Giovanni, e Valentina Maiorano, a filha, porque afinal ele era um homem reabilitado. Ele levou seus corpos para um campo, cavou e as enterrou. Seus corpos foram encontrados no dia 30 de abril de 1995. E aí, né, gente, foi um jogo de culpa para lá e para cá. E aí a justiça viu que esse negócio de reintegração, de semi-liberdade ou de liberdade não é algo tão fácil assim de avaliar. As pessoas podem ser perfeitas dentro da prisão, só que viver em sociedade aí é outra coisa. Quando Ângelo foi preso sobre essa situação, então agora nós vemos Ângelo, um homem bem mais velho, ele tem o mesmo sorrisinho, o mesmo escárnio está nos olhos dele. E agora ele vai ser julgado por tirar a vida dessas duas mulheres. E o que aconteceu com Andrea, o fugitivo, Andrea Guira, o que aconteceu com ele? Algumas pessoas disseram que o viram no Quênia e algumas pessoas o viram na Espanha. E o que se acredita mesmo é que ele fugiu para a Espanha, ele entrou na Legião Estrangeira Espanhola, que você não precisava apresentar documentos, nada disso, você só poderia dizer seu nome e você estava dentro. E ele deu o nome de Máximo Testa de Andres. E Andres, muitas pessoas dizem que ele deu exatamente por lembrar o nome dele, André. Várias vezes ele foi encontrado com drogas, ele recebeu várias advertências, ele foi preso então algumas vezes, ele ficou internado outras vezes, encontraram um tumor na cabeça e aí no dia 21 de julho de 1993 ele deixou a Legião Estrangeira Espanhola. Ele tinha alguns amigos da corporação, ele dizia que ele não poderia voltar para a Itália, ele não era bem-vindo, ele ficou para sempre numa cidade chamada Melilla, as pessoas o conheciam como uma boa pessoa, ele recebia muita grana da Itália, alguém mandava dinheiro para ele, uma mulher que ela tinha uma lojinha, que ela vendia coisas no quiosque, ela disse que via Máximo, né, que lá ele era chamado de Máximo, via ele passear na praia, brincar com as crianças, olha que terrível essa frase, e ela dizia também que ele era uma boa pessoa e sabia que ele tinha problemas com drogas, porém ele não era um traficante, ele era um usuário. Ele ficou 7 dias desaparecido e sentiram um cheiro de podridão vindo da casa que ele morava e aí encontraram o corpo dele, ele segurava uma seringa, então possivelmente ele morreu por causa de uma overdose. Então a morte dele foi creditada no dia 2 de setembro de 1994, aos 40 anos de idade. Ele foi enterrado, encontraram o túmulo dele, realmente tá lá o nome dele, Máximo, só que as pessoas, principalmente Donatella e a família de Rosário, não acreditam que seja ele que esteja morto, pode ser qualquer outra pessoa. Isso por quê? Porque em 1995 os policiais de Roma
tiraram uma foto de um homem que parecia muito ser Andrea. Na verdade, essa foto ela é de uma câmera de vigilância. Pela análise dos computadores, determinaram que sim, que era Andrea. Só que aí depois a tecnologia disse que não, que poderia ser uma pessoa bem parecida com ele pelos traços. Só que para ter certeza se Andrea era o homem que estava enterrado na Espanha, vamos colocar o DNA em jogo. Então fizeram exumação do corpo, levaram o fêmur para a Itália, fizeram exames de DNA e detectaram que sim, que aquele corpo era de Andrea. Só que descobriram depois aí, né, um jornalista escreveu um livro, descobriu que a empresa que fez o teste de DNA tem conexão com parentes do Andrea. Parece que uma tia dele era professora da pessoa que fez o teste do DNA. Então, apesar de dar positivo, Donatella acreditava que poderia ser um outro parente, não o próprio Andrea. Donatella, ela não viveu, ela sobreviveu. Ela foi uma sobrevivente a vida inteira dela pelo que fizeram com ela. Ela lutou por várias causas. Ela viu o que aconteceu quando o Ângelo foi solto, quando ele tirou as vidas daquelas mulheres. E ela queria muito presenciar o julgamento, porque ele seria julgado, só que ela faleceu antes. Ela foi vítima de um câncer de mama e ela faleceu dia 30 de dezembro de 2005, com somente 47 anos. Ângelo passou pelo julgamento sobre o que ele fez com aquelas mulheres. Ele disse que teve sim relação com elas, só que deu a entender que ele disse então que era consensual, que era absurdo, e ele recebeu a prisão perpétua mais uma vez. Aí voltando ao caso do Andrea, se é Andrea ou não que está enterrado lá, em 2016 eles fizeram de novo um novo teste de DNA, mais uma vez houve a exumação, dessa vez pegaram a amostra da medula óssea e sim, foi comprovado que trata-se de Andrea. Porém, né, gente, ele viveu anos e anos em liberdade, recebendo dinheiro da família, então ele não sofreu nada. Vamos falar mais um pouquinho do Ângelo. Agora, ele, mais uma vez, em prisão perpétua, sem direito à condicional. Ele, enquanto preso, ele se casou com uma jornalista. Ele se casou em 2009 com uma jornalista chamada Donatella Papi, mas aí o casamento durou só um ano, porque ela disse que não concordava com coisas que ele fez politicamente, que ele acreditava em coisas e ele fez coisas que eram contra o país dela, né? Que eram contra a Itália. Será que o que eles fizeram com Donatella, com Rosário, será que foi realmente a primeira vez que eles fizeram isso? Aí a gente acredita que não. Gianpietro, que é o cara que conheceu as meninas na saída do cinema, em maio de 1975, ele foi acusado de abusar intimamente de duas menores de idade. Ele estava com um amigo dele, um rapaz chamado Gianluca Sonino. Eles foram ao tribunal e eles foram considerados culpados. Tudo bem. Só que mesmo culpados, eles não ficaram nenhum dia presos. Eles receberam a pena suspensa, ou seja, eles não ficariam presos, de 2 anos. O que a gente conhece como liberdade condicional, foi isso que eles tiveram. Isso aconteceu em maio de 1975. Em agosto de 1975, uma jovem de 17 anos desapareceu enquanto estava curtindo as férias na casa de uma tia. Rosella Coranzin tinha 17 anos de idade. Ela saiu para curtir o ambiente, ler um livro e tirar fotos, e foi em 2015 que Ângelo resolveu dizer para a polícia que ele esteve envolvido, que ele sabe o que aconteceu com Rosella. Nessa época, o pai e a mãe dela já estavam mortos. Ela só tem viva a tia. Ele disse que Rosella foi raptada, colocaram ela dentro de um carro e levaram ela para uma vila. E eram cerca de 11, 12 rapazes, deram medicamentos para ela, ela estava então dormindo, colocaram ela em cima de uma pedra e ficaram em volta dela, como se fosse um ritual. Então esses 12 homens vestindo branco que estavam em torno dela
fizeram tipo um juramento de sangue, ela foi violada e espancada até a morte. Então assim, quando isso foi a público, não ia acontecer nada, não ia ter investigação, até que a população forçou. Em 2018 eles disseram que iam reabrir o caso, só que na verdade, gente, no final, mesmo Ângelo dando o nome dos envolvidos, um deles foi Gianpietro, o julgamento nunca aconteceu e aí nunca descobriram realmente o que aconteceu com Rossella. Algumas pessoas disseram que Ângelo estava mentindo, estava chamando a atenção, só que o que ele diz do local, da situação, indo pessoalmente à vila que ele disse onde tudo aconteceu, batia tudo. Então é possível sim que isso tenha sido verdade. Só que as pessoas envolvidas, elas foram morrendo. O próprio Gianpietro morreu em 2014 e aí Rossella continua desaparecida e sem justiça. E a casa onde possivelmente isso aconteceu com Rossella, fica em um local chamado Perudino, e essa casa era de um médico chamado Francesco Narducci. E o que mais mexeu com a população é que esse Francesco foi suspeito de ser um serial killer, um monstro de Florença. Um monstro de Florença, até hoje não sabe-se quem ele é. Ele tirou a vida de 16 pessoas. E houve também um determinado momento que acreditaram que o desaparecimento de Rossella tinha a ver com esse monstro de Florença. E quando o nome de Francesco começou a ser colocado como suspeito, ele simplesmente saiu de casa, pegou a lancha dele, foi para o mar e desapareceu. A lancha foi encontrada horas depois e o corpo dele foi encontrado 5 dias depois. Claro que disseram que foi um acidente, porém é tudo muito estranho. E há algumas pistas que dizem que ele não poderia ser um monstro de Florença, porque em algumas datas ele nem estava na Itália, ele estava nos Estados Unidos. Só que sabe quando pode ser confusão de data? Sabe, sim, poderia ser. Poderia. Gente, enquanto eu fazia a edição desse vídeo, procurando fotos, principalmente do caso da Rossella, eu encontrei algumas informações. Eu encontrei um programa da Itália, que é um programa que fala sobre casos não solucionados, e até então eu só tinha achado o nome como principal suspeito pelo desaparecimento dela sendo o Francesco, o médico. Apesar de Ângelo ter dito que eles estavam entre 11 ou 12 homens. Então a rede de jornalismo foi na cidade onde Rossella desapareceu. Eles encontraram algumas testemunhas que deram informações importantes. Por exemplo, uma mulher, ela disse que viu Rossella quando ela entrou dentro de um jipe e nesse jipe tinha outros rapazes. E naquela mesma época que ela desapareceu, algumas pessoas viram Gianni. Pois é, gente, o rapaz que foi preso ficou anos acusado por ter feito aquelas barbaridades com Rosário e com Donatella. Ele estava na região, aparentemente ele tem uma casa perto e ele foi visto por algumas pessoas. E algumas pessoas também disseram que a viram conversando com o rapaz com as características dele. E esse programa também foi importante porque ele deu detalhes de nomes. É claro que alguns dos sobrenomes estão abreviados para as pessoas não serem reconhecidas, né? Apesar que, por exemplo, o próprio Gianpiero, eu dei o nome inteiro dele aqui porque eu achei o nome dele inteiro. Então, segundo Ângelo, foram 4 pessoas que a raptaram, possivelmente colocaram nesse jipe. E tem uma lista aí de 11 homens que fizeram parte do ritual. Dentre eles, principalmente os últimos, 4 já estão mortos. Porém, eu não sei de quando é esse programa de TV, acredito que seja antes de 2014, porque em 2014, pelo que eu soube, Gianpiero faleceu também. Por isso, realmente, as pessoas ficaram bem chateadas. Então, quem estava envolvido, possivelmente, pelo menos as pessoas daquela lista, já estão morrendo e esse caso possivelmente ficará sem solução. Então é isso, é só coisa que eu encontrei e aí eu quis atualizar vocês, né? Não tinha como encontrar uma informação dessa mesmo depois do vídeo pronto e não trazer para vocês. Então é isso, gente, nós temos um caso de um serial killer não identificado, de 16 mortes que o culpado saiu impune. Nós temos esse médico que, né, acidentalmente perdeu a vida. Nós temos Rossella, que até hoje está desaparecida. E aí, gente, que caso, né? Então a Tatiana, que foi uma das pessoas que me indicou esse caso, ela disse que existe um filme na Netflix que é a adaptação dessa história chamado Garotos de Bem. Eu não assisti ao filme ainda porque
como às vezes não é exatamente real, é só inspiração, eu não quis que interferisse na pesquisa que eu fiz e trazer informação errada da história real aqui para vocês. Porém, tá aí uma sugestão de filme. Muito obrigada, Tatiana, por ter indicado esse caso. Fiquei realmente pensativa sobre ele. Eu tô com o roteiro já pronto há muito tempo, só que eu tinha escolhido ele para fazer bem agora, perto, né, da semana aí do Halloween. Também obrigada a outra pessoa que me indicou, @gispj, e muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Muito obrigada também à Literatura por ter patrocinado esse vídeo. Se vocês gostam de leitura e de livro surpresa, não esqueça de dar uma olhada no link que eu deixei aqui no comentário fixado. E fiquem de olho aí nos próximos dias que teremos vídeos por ser época de Halloween. Então essas coisas estranhas, terror, estarão aqui no canal e com outros criadores de conteúdo também, porque uma collab sempre é bem-vinda. Então muito obrigada, a gente se vê no próximo caso, tá bom, gente? Beijinhos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo estranho, bizarro, misterioso, e é isso aí. Tchauzinho!